também. Primeiramente, eu sou o Cadu, não quero enrolar contando muito a minha história, quem sou eu e tudo mais. Vou ser bem breve. Eu tenho uma agência de marketing, que eu comecei em 2025, e trabalho com marketing desde 2023, beleza? A Cacau da minha equipe, ela está presente aqui também. Convidei o restante da equipe também para participar. E de 2025 até janeiro, mais ou menos, de 2026, eu tinha uma agência normal, tráfego para negócio local, fui aumentando os braços com social media, fui incluindo outras coisas dentro da equipe. E em 2026, com um boom, principalmente do cloud, eu vi a necessidade de, cara, vou estudar mais isso aqui a fundo. Eu já queria pivotar a minha operação para infoprodutos, cada vez mais, eu já tinha um expert que eu já vendia bem, mas eu queria melhorar os meus processos, principalmente com criação de página, talvez automatizar alguma parte do tráfego, porque acabava me sobrecarregando de estar muitas horas fazendo a parte do tráfego. Eu comecei tudo isso como gestor de tráfego sozinho, e de janeiro para cá, basicamente, cara, minha vida foi vibe codar. Muita coisa, acredito que quem já utiliza o Cloud Cowork ou o Cloud Code deve ter vibe codado muita coisa que no dia a dia a gente não utiliza para absolutamente nada. Só que me deu campo de batalha para criar soluções que realmente a gente pode utilizar no nosso dia a dia, tá? Então, hoje, o nosso papo aqui é justamente para eu falar um pouco dessas soluções, mas a gente também trocar uma ideia, quero escutar vocês no áudio também, beleza? Se quiser abrir o microfone, tirar dúvidas, eu tô aqui para isso. E de tudo que a gente vem construindo aqui na parte de inteligência artificial, principalmente com o cloud. Hoje o cloud, ele basicamente é o nosso gestor de tráfego. A gente tem uma equipe de gestão de tráfego na agência, no caso, 2 gestores, porém na parte de infoproduto, hoje quem opera é só o gestor de tráfego criado como agente de IA, que, cara, desafogou muitas horas na minha semana. Quando eu consegui desafogar isso de fato, aí sim eu comecei a produzir conteúdo, porque todo o período estava aprendendo e criando soluções que realmente faziam sentido ali para o negócio. Então, o que é a nova era da inteligência? Acredito que, fazer uma pergunta aqui para vocês, quem de vocês aqui não... Eu sempre falo que existem 3 níveis na inteligência artificial, que é o conversador, o executor e o supervisor. Quem aqui hoje só pede coisas para a inteligência artificial, mas não automatiza nada ainda está aprendendo, ainda está começando a web codar e entender como é que são os processos ali com o Cloud, ou com o próprio ChatGPT, ou Codex, ou outra solução. Algum de vocês já mexe com isso hoje? Eu já executo algumas coisinhas aí. Ah, show de bola. Jean, você que conversou comigo no Instagram, não foi? A gente tava falando sobre o projeto da sua esposa e tal. Ah, legal. Isso, foi. Já tá um pouquinho mais avançado. E assim, na nova era da inteligência artificial, soluções tangíveis que a gente pode desenvolver, devolver seu tempo e aumentar sua renda, né? Então, esse projeto do Caduest.ia é justamente para profissionais de marketing e social media que querem potencializar. Eu não acredito nisso de substituição. Eu acho que as ferramentas de inteligência artificial vieram para potencializar a nossa maneira de trabalhar. A parte de gestão de tráfego e agência, para a gente potencializar também e melhorar a nossa qualidade, porque o nosso nível de traqueamento melhorou absurdamente. E também para infoprodutores, coprodutores e empreendedores que precisam colocar soluções dentro dos seus negócios no dia a dia com inteligência artificial. E a importância da IA no mercado atual. O mercado não perdoa a lentidão. Quem trabalha com marketing hoje está afogado em tarefas manuais e a IA deixou de ser o futuro e virou pré-requisito mínimo no presente. A dor de ficar atrasado versus a oportunidade de liderar a operação. Eu sempre falo que a inteligência artificial hoje, ela é como uma luz elétrica. Ou o Bitcoin de 2011, ou o boom da internet nos anos 2000. Quem não está surfando essa onda agora, cara, vai tá perdendo muita oportunidade. Então a gente está num momento que acredito que até 2030 a gente vai surfar uma boa onda e o momento da gente começar a ganhar dinheiro com inteligência artificial é agora, 2024 para cá. E a gente está bem nesse início e acredito que a gente tem muita coisa boa para poder construir juntos, desde soluções para empresas de formas específicas, agentes específicos para soluções para empreendedores, muita coisa dá para ser construída e também para o seu próprio negócio. Eu não lembro quem falou isso, mas provavelmente a gente vai, nos próximos anos, a gente vai ter a primeira startup de $1 bilhão de uma pessoa só. E só vai ser possível com a inteligência artificial porque você praticamente hoje você consegue automatizar quase toda a parte dos seus processos. E assim, eu sou do time que dá IA na prática e não na teoria. Eu sei que a gente tem que ter a teoria da IA, tem que entender alguns fundamentos,
Mas tudo que eu aprendi nos últimos 6 meses foi basicamente vibe codando, abrindo o Cloud Code e sendo curioso e pedindo soluções e errando e acertando dentro desse processo. Então, se hoje você não sabe mexer ainda no Cloud Code, alguma coisa do tipo, ainda está muito preso no Cowork, que já dá para fazer muitas coisas, cara, abre ali o terminal, se você tem o Mac, ou baixa o terminal, usa direto no próprio cloud, no seu browser, e, cara, começa a vibe codar e fazer soluções internas. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a vibe codar foi, preciso arrumar uma central de tudo que eu tenho da minha empresa. Financeiro, gestão de tráfego, social media, Kanban da equipe. Então foi o primeiro passo que eu fiz para depois automatizar outros processos. Na nossa equipe hoje, a gente também tem um desenvolvedor e me facilitou muito porque a gente construiu uma VPS, a gente contratou uma VPS na Hoshinger e os agentes ficam praticamente 24/7. Então, por mais que meu computador desligue, esse computador queime, tudo isso está salvo dentro da nossa VPS e roda 24/7. Então, dependendo do nível de operação de vocês, vale muito a pena ter uma VPS própria para não depender só do computador de vocês. Deixa eu avançar aqui. E como ganhar tempo e monetizar com a IA, né? Automação de tarefas. Hoje a gente consegue, cara, copy, sites, análise de relatórios, tudo a gente faz com inteligência artificial, principalmente no tratamento de dados. Fica muito completo. Uma coisa que todo mundo que trabalha com tráfego, tem outros gestores aqui, por exemplo, o Pedro é um amigo pessoal e ele é da gestão de tráfego, é o quanto o Meta, principalmente depois do iOS 14, perdeu mensuração de dados. E o quanto a gente tem que se adaptar botando API, pixel e quanto a gente perde de dado dentro do nosso traqueamento. Hoje, com inteligência artificial, cara, você não precisa mais daquela complexidade toda que a gente precisava do Google Tag Manager. Se você tem a própria estrutura, por exemplo, como eu falei, da VPS, você tem o end-to-end, você consegue cruzar esses dados, cara, o próprio cloud cria tudo isso para você. Se vocês quiserem, depois eu libero para vocês a skill que a gente utiliza aqui de traqueamento de dados e também de UTM, cara, fica muito bom. Todas as páginas a gente consegue ver de onde está vindo a parte de tráfego orgânico, tráfego pago, recuperação de vendas, tudo isso hoje é muito bem analisado na nossa dashboard e posso estar liberando essas skills para vocês também. Escala de volume, a gente consegue atender mais clientes e mais equipes de modo geral, isso é uma benção da IA. Antes eu só podia atender 1 a 2 experts, hoje eu consigo atender uma gama de experts no nosso ecossistema, já estou indo para o 6º expert, porque os nossos processos, a gente já tem uma metodologia muito bem validada e também a gente consegue acelerar muito com a inteligência artificial. O site hoje, a gente consegue criar um site em 5 minutos, de alta conversão, porque a gente já testou muito e a gente já consegue subir isso rapidamente de algo que, se a gente precisasse enviar para o nosso desenvolvedor, um web designer, alguma coisa do tipo, demorava 15, 20 dias, a gente sobe hoje em minutos, depois que você tem uma estrutura validada. E delegar tráfego, levar ofertas para fora do Brasil, liberdade de tempo. Hoje, 80% da nossa operação foi internacionalização. Pegar um expert que só fala português, passar para espanhol, que tipo, acredito que seja a língua mais próxima que a gente tem de vários países latino-americanos e hispânicos. Tradução de página, a gente consegue fazer de acordo com a cultura da pessoa, então as palavras que a gente vai deixar na página da Espanha, o que vai ter na página do México, o que vai ter nas páginas da América do Sul. Então a gente consegue fazer essa diferenciação com muita facilidade pelo mesmo link. Por exemplo, hoje quando eu subo uma campanha latino-americana, eu uso o mesmo link de GeoSplit. Então quando o lead está no México ou ele está na Argentina, quando ele clica, ele recebe a carta de vendas com as informações da moeda local. Então, se o cara está na Argentina, ele vai receber em peso argentino, se ele está no México, ele vai receber em peso mexicano, mas para o tráfego é o mesmo link, um link geral de GeoSplit, que a própria IA faz essa troca de IP de acordo com o país que essa pessoa está. Se essa pessoa tem um bloqueador, alguma coisa do tipo, a pessoa recebe uma oferta em dólar. Como é que as pessoas internacionalizavam antes? Vendiam na própria América do Sul, igual acontece com o ManyChat, paga em dólar. Só que isso gera atrito na hora da venda. Então, para poder diminuir todo esse atrito, eu fui implementando cada vez mais no tráfego e na parte de todo o funil, o quão mais nativo dava para criar para essas soluções. E hoje a gente vende praticamente 24 horas, cara, porque na Espanha o fuso é totalmente diferente, a gente acaba vendendo muito na Itália também, Alemanha, outros países que a gente vende muito, México, Colômbia, então, cara, o dia inteiro a gente praticamente vende, não tem mais aquele frio da madrugada cara, o vale da madrugada de meia-noite às 6 que você só gastava e não vendia absolutamente nada. Isso a gente praticamente acabou. Então, se vocês já têm ofertas rodando, cara,
primeira coisa que eu falo para vocês é fazer internacionalização do produto, que com certeza vai vender muito bem. Primeiro, que o CPM é mais barato, então o custo de anunciar é muito mais barato. O clique também é muito mais barato. Tem um público mais curioso, porém, cara, sem dúvidas, foi a melhor coisa que a gente fez da nossa operação. E assim, a Ô, matriz de... Cadu, Pode desculpa falar. interromper aí. Fora que nesses países latino-americanos, o marketing está muito mais. O pessoal tem menos nível de consciência, né? Então, para Sim. vender para fora, além da gente receber 5 vezes mais, que é o valor do dólar, é muito mais fácil de vender, porque é mais barato para eles e acaba sendo mais fácil pelo nível de consciência que eles têm. É como se lá fosse o Brasil há 5 anos atrás. A galera subia uma oferta, não precisava nada de gatilho mental, nada de uma copy muito forte, assim, e a galera vendia muito. E os grandes também estão internacionalizando. O Pedro Sobral, a Babruna, essa galera tá indo tudo para lá. Acho que tá tendo uma grande gama aí do pessoal indo para lá. E a precificação também. Eu não sei quando vocês entraram no mercado digital, mas eu tive dois momentos. A primeira vez que eu entrei no mercado foi em 2017, saí ali por 2019 e retornei em 2023. Antigamente era muito mais fácil você comprar um produto de oferta direta, por exemplo, um Fórmula Negócio Online a 497. Não doía. Hoje você não paga isso num curso. Hoje você vê cursos de front-end a 197, 297. O mercado latino-americano, por ser mais atrasado que o nosso, a gente consegue ter valores um pouco maiores. Então, por exemplo, o mesmo e-book que eu vendo no Brasil a 97, no mercado latino-americano eu vendo a $37, que dependendo do país, dependendo da moeda, como a Hotmart faz o checkout próprio, eu consigo botar por moeda, dá mais ou menos, dependendo do país, vai bater R$ 180, mas se for uma Argentina que tem um imposto embutido, bate R$ 240 um e-book, que no Brasil eu vendo a 97, na Espanha, 30 euros. Então, assim, cara, você consegue ter mais margem, você consegue ter um ROAS melhor também da operação. Então, assim, internacionalizem o produto de vocês. E a matriz de contraste, galera, sem IA e com IA, né? A gente perdia muito tempo com horas de fazer calendário, fazer relatório, tudo que a gente precisava de análise de métrica. E hoje, com poucos comandos, hoje, se eu precisar, eu mando o Cloud todo dia de manhã me entregar um relatório pronto do que está acontecendo no dia a dia, as dashboards totalmente integradas. Então, facilitou muito assim, a análise de dados e tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E assim, eu sou do time que faz e depois melhora. Eu sempre vou ser esse cara. Eu brigo muito com a Cacau, a gente tem essa briga, porque ela é muito do aprende, executa um pouquinho, aprende, executa um pouquinho. E, cara, na era de IA, ela bonifica os fazedores. Então, assim, tenha essa habilidade de ser um fazedor, um curioso. Vai fazendo e vai errando, vai aprendendo e vai melhorando o processo. A minha primeira página feita com IA era horrível. Com o tempo, a gente foi melhorando o design, a gente foi melhorando cada etapa. As primeiras campanhas que eu subi com o gestor de tráfego, eu tinha muito medo de dar errado. Então, assim, eu só colocava ele como um analista de dados, ele só supervisionava, até eu sentir a confiança de realmente deixar ele pausar, subir campanha, subir orçamento. Isso demorou meses. Então, cara, primeiro faz e depois você vai melhorando dentro desse aprendizado da inteligência artificial. Cara, e a habilidade indelegável. A inteligência artificial exige processo de treino e experimentação. A IA é burra, de modo geral. Você precisa ter memória, skill, agentes, para padronizar ela de uma forma que ela continue inteligente. Quando eu falo burra, é que ela esquece muito rápido os processos que você dá para ela no dia a dia. Então, você precisa treinar a sua IA para ela conseguir entregar qualidade no processo que vocês fazem. Por isso que é muito importante ter as skills do cloud, o segundo cérebro e tudo que a gente faz para justamente não perder nenhum tipo de contexto, nenhum tipo de conexão nas tarefas. Tanto que o nosso gestor de tráfego de IA é tudo feito com contrato. Eu faço, além da skill, eu faço um contrato onde qualquer ação que ele faça com um novo cliente ou alguma pessoa nova, ele obrigatoriamente precisa ler esse contrato, precisa ler esse skill, e em cima do contrato ele cria sob demanda para essa pessoa, beleza? Então foi um processo de confiança. Hoje ele já cuida de 6 contas. Quando eu comecei esse processo, ele cuidava, obviamente, de uma só, até eu começar a internacionalizar. E assim, hoje a gente gere mais de R$ 300 mil por mês com gestão de tráfego.
fora o que a gente fatura, e boa parte disso hoje com inteligência artificial. Até para subir campanha, cara, a melhor coisa foi, eu demorava 4 campanhas para subir uma campanha para o mundo, questão de volume de criativos e tudo mais. Hoje ele sobe em 15 minutos, porque ele consegue ir na minha pasta do Google Drive, baixar os criativos, jogar para o meu download, subir, entender o contexto do vídeo, já criar todas as legendas, desativar toda a parte de advantage que a gente tem dentro desse processo. E, cara, é muito bom. E você se torna mais um operador, um estrategista. Pela primeira vez em 7 meses, eu tô tendo tempo para fazer coisas para mim, tipo, treinar, focar agora no perfil, focar no YouTube, porque eu realmente consegui, cara, automatizar os processos ao ponto de eu só supervisionar a inteligência artificial. E a matriz de evolução, né? Usuário de chatbot, que é 95% das pessoas, o engenheiro de prompt, que você começa a ficar bom nos pedidos do que você faz ali, como eu falei, é a parte do executor, e o engenheiro de automação, que você, cara, só praticamente supervisiona e entende a saúde das suas automações. Pode acontecer erros, ela pode devagar em alguns momentos, então você sempre tem que estar analisando e botando escutas para você entender se ela realmente está fazendo um processo correto. Eu já peguei furos, por exemplo, da funcionária de gestão de tráfego, eu já peguei furos no processo. Então, com o tempo eu fui melhorando também esses gargalos da automação. Essa parada que o Cadu tá falando aí é muito real. Porque eu até comentei com ele esses dias. Ele tá praticamente ficando mais inteligente, deixando a IA também mais inteligente ao longo do processo. Por quê? Se a IA sozinha fosse o suficiente, todo mundo com uma inteligência artificial paga ficaria milionário, né? Ficaria bilionário. Mas não é assim que funciona. O que acontece? Ele cada vez mais vai otimizando a IA e a IA também vai fazendo ele pensar, né? Ele é como se fosse o estrategista das IAs. Ele sabe se ela está fazendo certo, se não está, faz as correções necessárias. Porque senão ficaria muito monólogo. Só a IA falar, ele nem sabe se está certo ou errado e continua dando ok lá para ela. Então, essa parada de você realmente entender, conseguir ter estratégia, entender a estratégia por trás e fazer o que precisa fazer, dar o insumo o contexto que ela precisa, eu acho que é uma parte muito importante também no processo. Sim, e assim, cara, você como estrategista, hoje você consegue entregar um copywriter bom de forma nativa. Eu sei que muita gente brinca que qualquer inteligência artificial hoje cria esses textos genéricos de copywriter. Mas se você souber usar as skills corretas, fica muito nativo, o que a própria IA entrega. A parte de tráfego você consegue também automatizar. Você praticamente é o maestro daquilo ali. Análise de dados, teste AB. Não sei quem usa VTurb aqui e conhece os segredos da escala. O VTurb para VSL a gente utiliza muito, e dentro do VTurb você consegue fazer teste AB das suas leads, que são os inícios das VSLs. Hoje, com tráfego, eu já também, pelo GeoSplit, faço isso nas ofertas, tanto latino-americanas quanto as brasileiras. Então, eu testo páginas diferentes, tudo pelo mesmo link também, sem precisar fazer campanhas AB. E eu posso falar, por exemplo, para montar uma dashboard pequenininha para fazer um tratamento de dados de, por exemplo, como é que eu monto aqui? Eu dou valores diferentes para cada evento do Pixel. Então, se a pessoa tem o page view, ela tem valor 1. Se ela vai para view content, que é 50% ou 30 segundos da página, ela tem valor 5. Se ela clica no checkout, ela tem valor 10. E se ela preenche os dados do checkout, ela tem valor 20. Se ela compra, ela tem o valor do produto. Então, com base nisso, eu crio o meu teste AB. Então, quando eu crio um teste AB de página, eu vejo qual é o meu gargalo de cada etapa do funil. Então, o quanto aquela, por exemplo, tive 100 de amostragem, 50-50. E qual etapa de porcentagem dentro do que eu falei agora, cada página está convertendo mais. E se eu quero testar uma página mais do que a outra, eu posso simplesmente virar para o Cloud Code hoje e falar assim, cara, joga 70% da verba de tráfego na página A e 30% na página B. Então, tudo isso a gente vem testando também, implementando, para poder aumentar o nosso ROI dentro da operação. Então, cara, dá para fazer muita coisa boa, muita coisa maneira no dia a dia. Posso até mostrar para vocês aqui a dashboard depois. E a matemática do tempo. Cara, a redução de tempo de operacional é bizarra. Hoje, basicamente, eu só faço a supervisão de tudo que a gente criou. Agora eu estou começando a caçar coisas novas para poder criar. Talvez um size, alguma coisa do tipo, uma oferta nova, uma oferta própria, igual eu estou executando para mim. Porque eu realmente, cara,
praticamente conseguir me distanciar desse operacional depois da inteligência artificial, porque a maioria das tarefas que eram todas operacionais, a gente conseguiu delegar de modo geral. Tanto a Cacau, tanto a equipe, o Rafa, a Ana, todas essas pessoas conseguiram criar vários processos e a nossa equipe, cara, a gente praticamente cresceu 10 vezes, mais de 10 vezes esse ano por conta dos processos com a inteligência artificial na equipe. E, cara, quebrando a caixa preta de mitos e verdade, né? A IA, na minha opinião, não vai roubar o emprego das pessoas. Ela, principalmente a gente que trabalha com marketing, nunca foi tão fácil a gente fazer dinheiro com marketing, cara. De implementação, eu acho que a gente está no momento do mercado que tráfego virou um pouco commodity, social media também. Então, as agências de marketing, elas têm que se adaptar, os profissionais de marketing, eles têm que se adaptar, mas é um momento que a gente pode vender serviços sob demanda para as empresas, com ticket muito mais alto, cobrando recorrência também de manutenção, e a gente tem que surfar essa onda nesse momento, beleza? A IA vai roubar o emprego de quem não usa a IA e você será promovido do agente. Vai ser padrão as pessoas usarem a IA no dia a dia dentro de uma empresa, dependente do nível que ela trabalha no mundo corporativo ou do empreendedorismo. E assim, eu preciso saber programar? Cara, eu não sei absolutamente nada de programação, nada. Eu sou um marqueteiro que entende um pouco de vibe code, ponto. Como a gente tem o nosso desenvolvedor interno, muita coisa eu sou curioso e acabo perguntando para ele no dia a dia, e ao mesmo tempo, eu tenho um primo, Pedro Passos, quem é desenvolvedor deve conhecer, ele é grande no YouTube e tal, então muita coisa eu pergunto para ele, consulto se eu estou fazendo besteira ou não, principalmente nessa parte de cibersegurança e tudo mais, então eu sempre gosto de consultar desenvolvedores que realmente entendem do assunto, para saber se eu estou fazendo besteira ou não. Então, assim, cara, hoje você consegue 100% web codar com segurança e criar soluções que são bizarras para dentro dos seus processos internos ou vender essas soluções. E, cara, é só usar o chat GPT comum, saia do conversador. Você tem que ir pelo menos para o nível de executor, colocar processos no dia a dia do que a IA pode te entregar para poder você ter mais tempo e, ao mesmo tempo, subir de nível dentro das coisas que você faz no seu dia a dia. Então, assim, a IA sem processo, como eu coloquei ali, sem contexto, ela gera lixo. Várias vezes eu uso o Cloud no modo automático, porque hoje ele já entende os processos do que ele faz. Eu não preciso ficar mais dando aquele sim que a gente fica dando no dia a dia. Mas no início, até ele chegar no ponto de maturação que eu precisava, várias vezes eu pegava um erro dele no meio do caminho e precisava ajustar esse contexto. E dentro do Cloud Code, quanto maior fica a conversa, o contexto de conversa, mais burro ele fica. Então, de tempos em tempos, você pede para salvar no log, no Vault, no Obsidian, o que for, num arquivo MD, e aí você abre um novo e pede para esse novo ler essa estrutura para ele poder vir fresco e com inteligência melhor. Então, se você souber salvar o prompt da conversa anterior, quando você inicia a nova, você consegue ter soluções de melhor qualidade. Não tentem ficar consertando, depois que ela começa a ficar burra, consertando o que ela precisa fazer, beleza? Ó, ela já me respondeu aqui rapidão, né? Ela me manda um textinho aqui, ó. Aqui é a Duda, assistente do... Fala, galera da live. Fala, galera da live. Aqui é a Duda, assistente do Cadu. É um prazer estar com vocês. Tô aqui nos bastidores segurando as pontas do tráfego e das automações enquanto o Cadu manda a real pra vocês. Aproveitem a live e lembrei, movimento gera movimento. Tamo junto. Então, tipo assim, ela já entende o contexto das frases que eu quero, porque assim, como é essa construção de expert, eu queria ter símbolos e frases que remetem ao Cadu. Então, tipo assim, ela mesma vai criando. Tipo assim, ela é meio que a minha estrategista ali, junto com a Cacau, que faz toda essa parte também, beleza? Mais alguém com dúvida? Pedrão, Jean, própria Cacau, não sei se tem alguma coisa Não, eu pra já ia falar falar. que eu vou entregar meu currículo Próprio no Matheus. Mercadão, pô. Daqui a pouco você não precisa mais de mim, não. A Cacau tá ficando braba de Cloud Code, porque eu fico no pé dela. Eu falo, ó, tem que fazer isso aqui você tem que melhorar e tudo mais, etc. Cara, vocês não têm noção. O que esse maluco faz? Eu acredito que depois ele vai mostrar as dash ou até na imersão. Ele montou coisa assim que eu fico, cara, não é possível. Tudo que ele faz eu quero vender. Tudo. É a dash de social media. A própria IA tá fazendo a produção de conteúdo dele, dos carrosséis. Ver quais estão dando certo, quais não estão. Do tráfego também. Quando ele me mostra, assim, a própria IA subindo as campanhas, otimizando.
Inclusive, esses tempos, ele falou, Cacau, você não vai acreditar. A campanha que a IA subiu, que ela fez, a estrutura e tudo mais, foi a que mais vendeu naquele dia. Eu falei, não é possível, cara. É coisa de louco, Hoje, parece filme. hoje a IA, ela vende mais porque, assim, ela tem um fator de eu não preciso ficar fazendo automação dentro do gerenciador de anúncio. E, cara, eu tenho regra de CPA máximo, CPA ideal. Quando a gente faz campanhas, por exemplo, de berçário, de pré-escala, para poder botar em escala. Quantidade de vendas que ela precisa vender para poder o criativo ser automaticamente incluído na campanha de escala. Tudo isso a gente tem implementado. Vou até mostrar um pouquinho a dash aqui de vocês. Essa foi a dash de tráfego, que é a dash que eu quero entregar na aula do dia 8. Então, por exemplo, hoje, no mundo, né? A gente fez um faturamento de bruto. Sempre que eu entro aqui na dash, eu gosto de botar uma mensagem Z também, né? Boa noite, Cadu. É difícil derrotar alguém que nunca desiste. E aí, quando a gente entra aqui na dash, hoje, faturamento geral, né? Contando a minha parte é do Expert. R$ 7.700, ROAS 2,90, lucro líquido, quantidade de vendas. Eu integrei a Hotmart via webhook com a dashboard. Então a venda cai automaticamente. Quando bate na Hotmart, eu recebo a venda na dashboard e integrei também a minha conta de anúncios, a dashboard via PayGraph. Então, tipo assim, eu faço cruzamento de dados em tempo real. Quase em tempo real. A Hotmart, para poder passar aqui para a gente, às vezes demora um pouco mais de 1 hora. Então, às vezes, a gente vê esse lucro líquido. Enquanto eu estou aqui com vocês, eu estou de fone. E aí, eu botei uma escuta que sempre que cai uma venda, essa dashboard, ela dispara uma notificação e ela me avisa aqui no fone. Então, eu sei que enquanto a gente estava aqui na live, tipo, estava caindo venda também, entendeu? Do mundo. Então, às vezes, vocês estavam falando, estavam ouvindo alguma coisa. Agora mesmo, ó, caiu, tem... Não sei se foi algum delay dela. Deixa eu ver. Mas a última venda caiu tem... Ah, não, foi 8,8. Tá vendo que ela tem um delayzinho por conta da Hotmart, mas ela sempre me notifica. Então, uma coisa que eu tô tendo dificuldade ainda é ter o Jarvis. Então, assim, eu dei voz à Duda e o Duca. Então, quando eu converso com os agentes, eu posso falar pelo Whisper, conversar com eles e, ao mesmo tempo, eles me responderem em tempo real. Mas isso ainda tá um pouco difícil ainda de acertar a mão, ainda erra muito para ter literalmente um Jarvis ali de conversação nativa enquanto você está operando. Que é uma forma também de eu ter mais tempo trabalhando, porque enquanto eu estou conversando com a IA ali, só ligo o microfone. Aliás, eu nem preciso falar mais no microfone, se eu falar assim, Duda, ela liga o microfone, eu falo a mensagem, quando termino de falar câmbio, ela já envia para o Cloud Code e ela conversa comigo enquanto eu estou operando outras coisas. E a mesma coisa na rua. Tô na academia. Mando uma mensagem no WhatsApp, ela executa do meu computador, por conta da VPS, por conta do end-to-end também. E, quero relatório de não sei o quê, pausa não sei o quê. Eu faço da rua, de qualquer lugar. A galera faz muito pelo Telegram, mas eu uso a Evo no meu número próprio, como não são tantas requisições, acaba não precisando bloquear, nada disso. E aí eu queria fazer um convite para vocês agora para finalizar, que é... Antes disso, o Jean, você quer compartilhar alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer falar, irmão? Quer falar alguma coisa, Pedrão? Não, eu tô aqui para aprender contigo. Eu quero. Pô, que isso, tô aprendendo com vocês também. eu- Queria chamar vocês para a imersão Mão na Máquina do dia 8. Eu sei que o Pedro já está inscrito aí, não sei se outras pessoas que estão aqui estão inscritas, beleza? Jean, se quiser participar, quiser ter essa dash aqui, quiser ter esses agentes de IA aí, eu vou estar construindo com vocês, se vocês construírem as próprias dash. Agora a gente criou a dash também espelho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É porque eu vou entregar uma documentação para vocês, já com os prompts certinhos, para vocês executarem isso na própria live, para a gente conseguir ter o melhor da live, assim, de um modo geral, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes de compartilhar essa guia. Eu fiz um laboratório aqui muito louco, porque esse perfil, cara, que eu tô criando, é um laboratório, cara. Primeiro, para eu entender que eu posso ser um bom expert, melhorar minha oratória e tudo mais. E aí, o que eu criei aqui? Eu tenho visão geral, performance, conteúdo, leitura, revisão, grade YouTube
e laboratório. Deixa eu passar para essa tela aqui, porque ele está na outra tela e ele está perdendo um pouquinho de... Vê se ficou um pouquinho melhor para vocês olharem. Ficou bem melhor. Ficou melhor, né? Então, 574 seguidores, ele me dá a visão de hoje, de modo geral, então consigo também tipo, padronizar, ver o período, personalizar. Consigo entender a performance dos compartilhamentos, salvamentos, curtidas. Aqui eu tentei fazer um sistema de pontuação, porque salvamento e compartilhamento é peso 2 hoje para o Instagram, curtida e comentário é peso 1. Então eu me baseio sobre a qualidade do anúncio, não, do post que eu estou fazendo, pelo peso. Então ele faz essa pontuação e sempre que um Reels ele vai bem, e eu posto muita coisa no Reels Test, ele me dispara também no WhatsApp em tempo real. Então, por exemplo, ele coloca aqui, por exemplo, se estourou, pressão e privilégio, passou de 3 vezes a mediana da conta, aí ele me dá a quantidade de pontos, e abre a dash, que é a dica de replicar já tá lá. E aí aqui eu faço uma construção do que trouxe seguidor, então eu posso colocar de tráfego ou de orgânico, os vídeos que teve maior retenção, os mais assistidos, e quando eu clico também aqui, ó, eu consigo ver o criativo. Quanto isso aqui, que eu vou te mostrar. Em tempo real aqui do que eu tô fazendo, os melhores horários. Peguei, isso aqui eu fiz via API Graph, tá, do Instagram. A média dos posts, os melhores horários. Oi, pode falar. Não, era exatamente isso que eu ia te pedir. Tu pegou a API do Instagram mesmo, né? Eu fiz via API Graph, eu criei o aplicativo, demora um pouco para eles aceitarem, tá? Eles têm que aprovar, né? É uma aprovação de documentação, você tem que mandar, demora um pouco para poder fazer. Mas o que dá para você fazer por cima? Dá para conectar via Meta Business Suite. Uhum. E aí você teria que jogar esses dados diariamente, entendeu? Não seria tão em tempo real. Mas se você já tem a API Graph no teu computador, já fez essa documentação, acabou, cara. Já tem o token, já tem tudo, aí serve para todos. Por exemplo, eu trabalho com agência. Se eu quiser fazer isso aqui para cada cliente, hoje eu consigo. Porque a mesma API Graph só basta estar o meu login da minha BM dentro dessas BMs, entendeu? Sim. Então, mas é simples fazer esse processo. Por exemplo, esse Dash aí, ele te dá, por exemplo, questão de ranqueamento de comentários, por exemplo, como se fosse qualificar ali as pessoas que estão comentando nos teus posts, tipo, para ver o que a galera tá falando, por exemplo, tá gostando do teu conteúdo, não tá? Cara, eu botei até concorrência aqui, ó. O Thales, a tua igreja, Rafael Milagre, o quanto eles estão crescendo e quanto eu cresço comparado a eles. Uhum. Isso aí que você falou, eu não incluí. Mas basta um comando aqui que a gente consegue criar isso agora, se você quiser. Sim. Então, Não, é que eu pedi porque teve uma empresa que entrou em contato comigo e ela justamente queria essa... Na verdade, o que eles querem? É uma empresa de óleo de moto, né? E eles querem, por exemplo, pegar todos os comentários que tem nas publicações deles e ver o que o pessoal tá falando, por exemplo, do produto. Se tá gostando, se não tá. Aí, essas últimas semanas eu tava justamente estudando sobre essa questão da API, né? Para tu fazer ali o aplicativo, para tu ser aprovado, para tu conseguir pegar as métricas, né, do canal do Instagram deles. Mas bem bacana, cara. Se você quiser, eu te ajudo nisso depois. Só me chamar no privado. Talvez me bota lá temporário na BM e eu puxo esse dado para você e consigo fazer isso aqui sob medida, beleza? Essa parte de produção de conteúdo, por exemplo, todos esses posts foram criados pelo Cláudio. Eu não mexi em nada aqui, eu não criei nada, nem esse texto. Então, assim, o que eu pedi para ele? Ele pegar notícias reais baseados em conteúdos gringos que viralizaram. Então, tipo assim, cara, tudo que eu posto de carrossel no meu Instagram, por mais que não tenha viralizado, todos foram baseados em posts que viralizaram na gringa e ele traduziu pro português. E ele, cara, ele vai até o site e também printa, por exemplo, o que está acontecendo ali, traz a referência, explica o passo a passo. Então, assim, nenhum desses posts eu mexi em nada. Só que quando tem a parte da revisão, eu posso... Isso aqui é um espelho, tá vendo? Ele dá um alerta aqui, porque essa é a dash que eu tô mexendo para mim. A dash que eu vou apresentar na aula do dia 8 é a que eu consigo editar na hora. Mas se eu quiser, por exemplo, a empresa que vende software de atendimento deixou a IA atendendo no lugar dela, eu posso modificar aqui direto, aprovar, e aí eu consigo editar os cards aqui que ele mesmo criou enquanto eu tô mexendo na dash, entendeu? Então isso também é possível aqui dentro disso aqui. Ele dá uma leitura da semana,
Eu só não fiz isso que você falou, cara, dos comentários. Ele me dá uma grade também de postagens de tudo que está sendo feito, beleza? E, cara, pela API, eu peguei a API do YouTube. Então, tudo que eu faço no Instagram cai automaticamente no Shorts, cara. Tô crescendo lá no Shorts sem mexer em absolutamente nada, cara. Não subo uma legenda, não subo nada. Então, eu fiz um Duda Lab aqui, que tem todos os vídeos, fila, quantos já estão no YouTube programados, quantos dias até esvaziar, quantos minutos de vídeo, de modo geral, quanto de horas eu estou ganhando nisso. Então, se eu quiser também modificar o texto e tudo mais, ele faz tudo isso para mim, de modo geral. E estou incluindo um laboratório, cara, de temas e linha editorial. O que é isso aqui? Eu pego tudo do meu nicho, faço uma cobertura de modo geral, ele pega os posts mais viralizados dessa galera, a quantidade de comentários que essas pessoas tiveram nas publicações, e ele me dá os ângulos de conteúdo para poder criar os meus. Então, medo e perda, notícia e urgência, primeira pessoa, ferramenta citada, número lista, opinião impopular, tutorial de como fazer, perguntas, prova e resultado, duração por view na mediana para eu poder criar esses posts, quais os posts por dia dos perfis da minha concorrência. Eu fui lá no Prêmio Best, peguei todo mundo da área de tecnologia de IA, são 103 pessoas, eu coloquei todo mundo aqui dentro e falei, ó, eu sigo as 103 pessoas do IBEST, só para poder saber o que essas pessoas estão fazendo. Então ele pega vídeo, carrossel, imagem e faz esse cruzamento de dados e os que melhor performaram. Então, por exemplo, esse view aqui 4 milhões de views, 43 segundos, Bruna não sei falar o nome dela aqui. Então ele já me diz tudo, fala a primeira fase que sai da boca, então ele também tem a leitura do vídeo, de modo geral, e tudo que eu posso adaptar. E aqui, ó, ele puxa, cara, literalmente, qual foi o post. Então, eu quero ver o post. Assistindo no Instagram. Eu clico aqui, já vejo... É tipo uma espionagem, né? Eu montei uma espionagem dentro de uma ferramenta de social media. Na minha dash principal, sem cessar de tráfego que eu mostrei para vocês, voltando para cá rapidinho, aqui eu criei 4... Aqui eu botei 4 coisas também, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui na lateral. Tráfego, o Duca. O que o Duca faz, cara? Ele pega os ângulos dos criativos e ele me fala o que eu posso melhorar do criativo. Isso aqui é só anúncio, tá? São os anúncios que eu rodei para imersão. E com isso eu consigo melhorar meus criativos campeões para poder criar mais criativos baseados nisso aqui, nesses ângulos. E aqui na parte de avatar, ele cruza os dados do meu Instagram, do Facebook e da conta de anúncios e me dá o modelo que mais está performando. Então, cara, 76% do meu público são homens. Então ele tá aqui, ó, homens 35 a 44 e homens 45 a 54. Aqui, ó, mostrando a venda aqui em cima, tá vendo? Acabei de vender, ele traz a venda aqui em cima. E ele traz o gênero, qual é o local que tá pegando cada vez mais. E agora eu tô incluindo um botão de espionagem também, para poder pegar toda essa dado de galera que usa Cloaker e tudo mais, quebrar isso tudo. Mas isso aqui é basicamente uma espionagem de social media. Eu pego todos os posts que viralizaram e consigo criar em cima da modelagem que eu preciso fazer do meu, entendeu? Então, acho que isso aqui ficou bem completo, assim, de modo geral. E voltando para cá rapidinho, só para a gente finalizar. A gente avançar, só te perguntar, como é que tu monta Pode falar? como é que tu alimenta a base de dados desse teu mecanismo de benchmark? Como é que tu faz? Onde é que tu procura? Qual caminho que tu segue? Cloud Code. Primeiro, assim, tudo meu fica salvo na VPS e também em arquivo MD no meu computador. É como se eu tivesse 2, além do cérebro do contexto, eu criei mais 2. E via N2N também para fazer esse cruzamento de dados, beleza? Então, assim, cara, e Hotmart e conta de anúncios, eu fiz o API Graph, então eu puxo os dados em tempo real porque eu fiz os aplicativos dentro da API Graph do próprio Facebook. E para poder espelhar isso tudo, eu uso a própria Hotmart com o webhook. Você cria lá o webhook, espelha a dash que você precisa e já cai direto aqui, entendeu? Dá para fazer dessa forma. Seria essa a pergunta? Para montagem, além do API Graph, dá para usar também, por exemplo, algo mais simplório como o Windsurf, por exemplo? Dá para usar. Então, o que eu quero apresentar no dia 8 é justamente vocês não terem uma estrutura quase igual a essa aqui,
Só que na máquina de vocês, sem precisar de uma VPS, sem precisar de várias conexões, só usando, cara, pelo menos a API Graph do Facebook e conexões com conta de anúncio e tudo mais, sem ser mega complexo. Porque botar o Whisper, por exemplo, é de boa fazer direto na sua máquina. O problema é que o Whisper pesa muito, tá? Então, se o seu computador tiver, sei lá, não for um computador com uma memória RAM muito alta e tudo mais, ele vai cobrar muito do computador. Hoje, com a máquina que eu tenho, eu não consigo fazer edição de vídeo pelo cloud. Algo que eu gostaria de fazer e não consigo ainda. Por conta dessa máquina, eu tô para trocar ela. Então, dependendo da complexidade do que você vai fazer na máquina, vai sobrecarregar. Sente que o mouse trava e tudo mais. O único problema é esse. Mas se for, cara, para ter isso aqui, uma dash de leitura de dados, mesma coisa igual eu tô fazendo com essa parte do espelho do Lab. Cara, dá para fazer de boa, entendeu? Direto na máquina. Fechou? E, cara, para finalizar aqui. Só abrir aqui o fim. Essa parada é muito massa, né? O Cadu não é um desenvolvedor, ele é um marqueteiro que aprendeu a usar IA. Então, tudo que a gente precisa de solução, até para a questão da nossa equipe, essa parada de dados mesmo do social media é uma coisa que eu tinha muita dificuldade de pegar cada dado do perfil dos clientes, colocar numa planilha de forma manual, e aí você ter uma visão ampla do todo referente aos dados é muito trabalhoso. Porque esses dados, eles vão mudando a todo momento. Um vídeo que você postou há 2 dias pode viralizar. E aí ele muda muito rápido. Exato. Então, só essa solução ajudou demais. Uma social media, ela não vai ser substituída pela IA. Só que se ela souber usar IA, ela vai poder atender 10 vezes clientes mais. E ganhar mais também, né? Sim. E assim, o que a gente vai implementar no dia 8, né? Parte da manhã, a social media de IA. Então, é justamente criar aquela dashboard que eu fiz com vocês para pesquisa de tendência do nicho, criar calendários editoriais e já programar tudo. A ideia é criar e programar, deixar programado pelo menos parte do processo. Se a máquina de vocês for boa, cara, dá para fazer roteiro, dá para fazer clone de IA e dá para postar também. É o meu próximo passo, é o futuro que eu quero chegar. Quem faz muito bem isso já é o Rony. Muito vídeo que a gente vê do Rony já é de IA. E eu quero chegar nesse nível aí também, de começar a ter isso também. E muita coisa que eu vendo fora do Brasil já é também com imagem de IA. Ainda não é com vídeo, mas eu quero passar por isso. Não vejo a hora de trocar essa máquina para poder fazer isso. Gestor de tráfego, cara, isso aqui para mim é o ouro. Parte da tarde a gente só vai falar sobre isso. Então, analisar campanhas, interpretar métricas, gerar relatórios automáticos. Cara, hoje também na parte de negócio local, toda segunda-feira os clientes recebem relatório completo de tudo que foi feito na conta deles, mensalmente também. Eu crio uma dashboard com acesso para cada cliente, então isso agrega muito valor na sua operação de modo geral. E, cara, o que você leva nessa imersão, né? Estrutura dos prompts, então isso já vai estar tudo pronto, com um login senha para vocês utilizarem. Estrutura pronta para aplicar no seu negócio ou nos seus clientes também. Quero facilitar esse processo para vocês. Economizar a hora de trabalho com automações inteligentes e aumentar a renda sem precisar programar, né? De modo geral, aqui ninguém é programador. E, cara, o meu nome é West, de verdade mesmo. Tipo, a galera fica perguntando se é zoeira, mas não. E eu brinco que sempre teve uma bússola na minha vida. Então, tatuagem, a empresa, CW Performance, o símbolo é uma bússola por conta do meu nome. E, cara, o norte é aqui. Então, se vocês quiserem garantir a vaga para vocês, é um preço simbólico. Eu não quero lucrar com essa imersão. É justamente para, tipo assim, coletar depoimento dessa galera como se fosse, tipo, turma fundadora, sacou? Então, se vocês não forem adquirir agora, não tem problema. Só me chamar no privado que eu vou estar fazendo isso com vocês. E se vocês precisarem de alguma coisa sob demanda, alguma coisa do tipo, a nossa empresa hoje, ela faz isso. A gente tem desenvolvedor interno também. Cara, tem o Jean aí também que... Cara, eu sou muito assim, quem soma compartilha. Jean, troquei uma ideia maneira esses dias, entendeu? É um cara que já veio me perguntar sobre essas soluções, então também tem o contato do Jean. O nosso grupo, cara, com o tempo é para abrir mesmo, para a gente trocar network ali dentro, um ajudar o outro. A ideia é realmente criar uma comunidade que a gente se ajude, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí se eu fiquei nervoso, alguma coisa do tipo. Mó tempão que eu não falo nada assim pra galera assim, de mostrar de solução. A primeira vez que. Cara, eu entendo de tráfego, sacou? Eu sou bom de tráfego. E quem foi meu mentor lá atrás foi o Pedro Mansur, que tá aqui, cara. A primeira pessoa que me deu uma
deu umas 2, 3 mentorias de tráfego de graça. Ele até me pediu um favor esses dias, eu falei para o Cacau, eu falei assim, pro Pedro não cobro, porque lá atrás, em 2023, quem entrou comigo e, tipo, me ensinou, teve paciência sem me cobrar absolutamente nada, foi o Pedro. Então tem que honrar quem me honrou lá no passado, entendeu? Então, assim, cara, obrigado pela galera que participou. Porra, são 8 pessoas aí que eu realmente não esperava. Tô muito feliz. Se quiserem falar mais alguma coisa aí, antes da gente encerrar, queria ouvir um pouquinho vocês. Acho que o Jean tinha. O Jean levantou a mão, abaixou aí. Beleza. É, não, tamo junto, Cadu. Cara, eu entrei aí justamente para aprender, porque como eu falei contigo ali no Insta, né? Questão de tráfego pago aí, eu sou um zero à esquerda e tô começando aí para fazer um produto aí para minha esposa. E, cara, fiquei muito feliz de ter encontrado o teu perfil, né? Marqueteiro usando IA, construindo tudo isso. E que nem eu falei, tô aqui para aprender contigo para como fazer isso aqui dentro da minha operação, aqui da minha esposa. Por mais que eu construa sistemas com inteligência artificial para empresas, é um pouco distante disso daqui. Então, cara, muito, muito fera aí o que tu criou e o que tu vai passar, e com certeza eu vou estar presente aí na imersão aí. Show. Mais alguém quer falar alguma coisa? Jefferson, Igor, Pedrão aí. Pedrão só bateu palminha aí, não sei se quer falar alguma coisa. Senão já vamos encerrar aqui. A galera tá Fechou? tímida, Cadu. Acho que eles querem Fechou. falar, né, Acho quando que chegar a fechou, né? Já. imersão, hein? Pô, deu 1h15 já de coisa. Galera, essa gravação aqui vai ficar disponível para vocês depois, se vocês precisarem, eu vou mandar lá no grupo também. Beleza? Pô, Jefferson, eu vi que você Perdeu entrou o agora há ouro, hein, pouco. Jefferson? Teve uma pessoa que saiu e voltou, não sabia se era você. Mas eu vou deixar isso aqui gravado para vocês poderem utilizar, tranquilo? Vou subir lá no YouTube também, então vocês podem assistir direto no YouTube também. Fechou, galera? Só tirar uma foto aqui, cara. Da gente aqui, pô. Show de bola. Deixa eu tirar aqui a parada da minha. Aí, ó. Pedro até abriu a câmera, hein? Sai na fotinha. Valeu, galera. Brigadão, tá? Tamo junto aí. Valeu, Valeu. Cadu.